O Islã, ele foi inspirado tanto no judaísmo como no cristianismo, e a gente vai ver por quê. Os povos árabes eram povos seminômades, e uma coisa também que a gente vai lembrar durante a aula: islamismo é uma religião e árabe é uma etnia. Etnia é um grupo de pessoas ligado a traços étnicos e culturais. Não vamos esquecer isso durante a aula, tá bom? A região que a gente vai falar hoje é sobre a Península Arábica, é sobre essa região, tá? E aí, a gente vai ver também duas cidades importantes, tá? Que é Meca, que é onde o profeta Maomé nasceu, lembra desse nome que a gente vai falar muito dele durante a aula. E Medina, que foi a cidade para onde ele foi. Então, nossa aula vai ser sobre a Península Arábica, sobre Meca, onde o profeta nasceu, e Medina, que foi a cidade para onde ele foi, e Meca, que foi a cidade para onde ele voltou. Então, essa vai ser o nosso território de hoje. Primeira coisa, vamos fazer um contexto da nossa aula. A gente está na Península Arábica, na cidade de Meca. A cidade de Meca, ela é feita por tribos. E a nossa tribo mais importante aqui vai ser uma tribo dos Coraixita. Ela é uma tribo rica. E essa tribo, ela é uma tribo politeísta. Essa tribo, ela cobrava imposto das pessoas que iam lá rezar para os deuses. Só que essa tribo também, ela castigava as pessoas. Ela castigava as pessoas cortando a mão, ela castigava as pessoas furando o olho, ela castigava as pessoas das formas assim mais cruéis que a gente pode imaginar. Do profeta Maomé aparecer nessa história, eles já possuíam a Caaba, que é essa pedra preta aqui, tá, gente? Ela vai ser muito importante na nossa história também. Eles já possuíam a cidade de Meca, que era sagrada para várias tribos árabes, e ela representavam vários deuses. Tá, nossa cidade de Meca. O politeísmo era uma crença que as pessoas elas acreditam em vários deuses. Do lugar sagrado ali realizavam comércio. A própria palavra árabe significa nômade, que vivia sobre sua tenda no deserto, mas que necessitava de vinculações com outros árabes para viver. Daí as movimentações constantes. As principais tribos eram os coraixitas, que controlavam algumas regiões da Península Arábica, em especial Meca. Poxa, professora, a senhora então já vai falar que tinha comércio aí no meio. Sim, tinha comércio no meio. E o pior de tudo, existia comércio em cima de 365 divindades. Eram impostos em cima de 365 divindades. Então a gente já vai ver que era um centro econômico. Meca era um centro econômico em cima de 365 divindades. Então, professora, a senhora está me falando que não era religião, que era um comércio. Para algumas pessoas era religião, mas para a tribo coraixita era um comércio. Todo mundo que ia em Meca tinha que pagar imposto. E esse imposto era pago para os coraixita. E agora a gente vai entender o que aconteceu ali. Aqui a gente está vendo as tribos dos coraixita. No ano de 570 depois de Cristo, Maomé nasceu em uma tribo humilde, nos arredores de Meca. Maomé seria então propagador da fé islâmica. E Maomé nasceu, inclusive, na tribo dos Coraixita. Só que ele não era rico. Maomé era humilde.
Mas vamos lá saber da história de Maomé direitinho, tá? Maomé, quando ele tinha 6 anos, o pai e a mãe dele morreu. Quem cuidou de Maomé foram os tios. Então Maomé cresceu e virou um comerciante até bem sucedido. Ele trabalhava em caravanas. Então o que aconteceu? Como ele trabalhava em caravanas e ele cruzava do Ocidente para o Oriente, ele teve contato com cristãos e com judeus, com pessoas que professavam fé de um só Deus. Então ele pensava, ele refletia sobre vários deuses, sobre um só Deus, sobre essas coisas. E aí, uma vez ele foi trabalhar para uma viúva rica que se chamava Khadija. A Khadija, ela propôs casamento para Maomé e Maomé aceitou. Então, ele já subiu de status. E o tio dele que cuidou dele era rico. Então, ou seja, ele tem um tio rico, ele tinha um tio rico, agora ele tem uma esposa rica. Essa foto aí tá os dois bonitos e tal, mas eu acho que ela não devia ser bonita desse jeito não, mas tudo bem. Então, vamos lá. Deserto, Maomé, ele gostava de ir pro deserto, ficar refletindo sobre a vida dele, sobre religião, até que um dia ele aconteceu uma coisa que mudou a vida dele, que não ia mudar só a vida dele, mas ia mudar a vida do mundo. Ele recebeu a visita do anjo Gabriel. E a visita do anjo Gabriel, na visita do anjo Gabriel, o anjo Gabriel virou para ele e falou que só existia um único Deus e que esse Deus era Alá. E que esse Deus e que a religião, tanto judaica quanto a religião cristã, elas tinham sido distorcidas e que elas eram só de um Deus, mas que elas tinham sido distorcidas pelos homens e que ele tinha que passar a mensagem. Então, o Maomé ele foi para casa e ele ficou pensando naquilo. Então ele virou para Khadija e contou o que tinha acontecido no deserto. E a Khadija virou para ele e falou assim: Maomé, então vai, começa a contar para os homens o que você. Maomé vai para casa e conta que viu o anjo no deserto. E a esposa dele, a Khadija, fala assim: olha, então se você viu o anjo, conta para todo mundo que você viu o anjo. E Maomé pensa assim: não, todo mundo vai achar que eu tô doida e tal. Ela, não, conta que você viu o anjo. Só que agora vamos pensar. Maomé vai falar que vai propagar a ideia do monoteísmo. Só que os coraixitas, eles recebem 365 dinheiros de impostos por deuses. E Maomé fala que não, que eles vão passar a receber dinheiro de imposto de um deus. Os coraixitas vão excomungar Maomé nesse momento. Só que Maomé ele é protegido tanto por uma esposa rica quanto por um tio rico. Então até agora Maomé está protegido. Só que ao mesmo tempo, as pessoas que não são tão benquistas nessa sociedade, elas vão gostar da ideia do islamismo. Porque é o seguinte, a região da Península Arábica, ela trata as pessoas de uma forma peculiar. Então vamos lá. Por exemplo, uma criança do sexo feminino, quando ela nasce, a mulher ela é tão. Ela, ela não vale. Ela é tão mal vista, ela é tão malquista, que então, por exemplo, naquela época, uma criança do sexo feminino que nascia, a família podia escolher se ela queria ou não ficar com ela. Então, se a família decidisse não ficar com ela, eles podiam, por exemplo, enterrar a criança, se decidisse não ficar com ela, e estava tudo bem, sabe? Estava tudo bem, estava tranquilo. Um pedinte, ele era maltratado. Então, essas pessoas, elas eram socialmente não quistas, elas eram maltratadas, podiam cortar a mão delas, podiam furar o olho, podiam, sabe? Então, assim, eram castigos corporais cruéis. Então, quando Maomé começa a pregar as ideias de Alá, o que ele viu no deserto, essas pessoas elas começam a se aproximar de Maomé. E aí elas começam a se tornar muçulmanas. Porque muçulmano nada mais é do que submissão, ser submisso a Alá.
E é lógico que existem muito mais pessoas pobres do que coraixitas ricos. Existe, numa tribo coraixita, existem muito mais coraixitas pobres do que coraixitas ricos. Então, muitos coraixitas pobres vão começar a seguir Alá. Então, vai ter muito mais coraixitas pobres seguindo Maomé. Então, vai começar a ter uma multidão seguindo Maomé. E aí, neste momento, Maomé vai ser uma pessoa perseguida dentro da tribo dos coraixitas. Só que Maomé é casado com uma esposa velha. E vai chegar uma hora que a esposa dele vai morrer. E vai chegar uma hora que o tio dele também vai morrer. E quando chega a hora que eles morrem, vai acontecer uma coisa muito importante na vida de Maomé. Não só na vida de Maomé, como na vida do Islã, como na vida do povo muçulmano e como na vida de você também, estudante, que quer fazer vestibular. Porque isso que aconteceu já caiu numa prova de vestibular. Então vamos lá comigo, vai acontecer a Egira. Professora, me explica o que é Egira? Explico. Egira foi quando Maomé teve que fugir para a cidade de Medina, porque essa fuga marca o ano 1 do calendário islâmico. Vamos lá, Maomé se refugia na cidade de Medina, onde consegue apoio das tribos locais. Essa saída é um acontecimento importante, pois é conhecido como Egira e marca o ano 1 do calendário islâmico. Então, se você vê uma prova perguntando o que é Egira ou o que marca o ano 1 do calendário islâmico, porque o calendário deles é diferente do nosso. O nosso calendário é o calendário gregoriano, tá? Eles começam a marcar o ano a partir do ano 622, se eu não me engano. Eles marcam o ano de uma forma diferente do nosso. E é marcado o ano 1 deles pela Egira, ok? Quando Maomé foge de Meca e vai para Medina. E quando ele chega em Medina, ele recebe o apoio. E os comerciantes locais de Medina, eles aceitam a ideia de Alá, eles aceitam a ideia do muçulmano, do monoteísmo. E eles vão começando a viver essa ideia do islamismo. E uma coisa que é interessante, que é o seguinte, o Maomé, ele era analfabeto. Então, o Maomé, ele não escreveu o Corão. O Maomé, ele não escreveu o Corão. Inclusive, a vida de Maomé, alguém vai começar a escrever sobre a vida de Maomé, vai ser só 100 anos depois da morte de Maomé. E eles vão começar a escrever o Corão, vai ser mais ou menos depois de 20 anos que Maomé morre, e que aí os dizeres de Maomé vão ficando perdidos. Então vai ser, eu acho que um califa que vai começar a pagar alguém para juntar as pessoas que viveram com Maomé, para começar a juntar as coisas para ver se o que as pessoas falavam ou não, de que do profeta falava estava certo ou estava errado. Então o que vai acontecer? Maomé vai ser considerado o último profeta. Então falar para as pessoas, vai começar a falar os ensinamentos do anjo, vai falar o que Alá queria que ele fizesse. E Medina Maomé conseguiu o apoio das tribos mais poderosas da região e começou a construir os grandes pilares da região. E em 1622, quando chega a Meca, o islamismo se torna uma religião predominantemente, né? Em Meca, a partir do século 7 depois de Cristo. Só que antes disso acontecer, o que vai acontecer? Antes dessa religião chegar com força total a Meca, os coraixitas eles vão tentar invadir Medina para pegar o Maomé, porque eles já sabiam que Maomé estava forte. Só que aí o que vai acontecer? Maomé ele vai falar um ensinamento que vai falar que se a pessoa tiver que brigar por Alá, se tiver que matar por Alá, então que mate, sabe? E aí o povo de Medina vai matar por Alá. Mas aí nesse momento, o que vai acontecer? Maomé, no meu ponto de vista, está tirando dele da reta. E aí a gente pode até trazer isso para hoje em dia, porque é o seguinte,
No mundo atual, as pessoas matam, né, em nome do profeta, em nome de Alá, mas a gente também tem que ver um contexto que eles estavam vivendo, porque os Quraishitas, eles realmente estavam querendo matar Maomé, e eles não estavam querendo matar Maomé por conta de religião, eles estavam querendo matar Maomé por conta de dinheiro. Se a gente for olhar o contexto, eles estavam querendo matar Maomé por conta de dinheiro, sabe? E hoje em dia as brigas acontecem também, se a gente for olhar, é por conta de território, mas aí eles ficam tão, são pessoas tão fundamentalistas, né? Mas enfim, a gente vai falar disso mais pra frente. E aí acontece essa briga, os Quraishitas eles perdem e o povo de Medina vai para Meca e eles colocam o islamismo como religião predominante em Meca. Antes da gente falar sobre os 5 pilares, a gente só finaliza essa história de Meca, porque aconteceu em Meca. O Maomé ele entra na Caaba e destrói todos os santos que estão, todos os deuses que estão dentro da Caaba e fala que agora só existe Alá. Então ele destrói todos os santos e agora o único santo, o único Deus, destrói todos os deuses e o único Deus é Alá. E agora a gente precisa também saber dos 5 pilares do islamismo, tá? E esses 5 pilares do islamismo, eles não servem só para quem é muçulmano, tá? Ele também serve para aluno que vai prestar vestibular, porque isso também já foi questão de prova de vestibular. Vamos lá. A gente vai ver que esses 5 pilares, eles são semelhantes à religião cristã, porque o islamismo, ele é fundado tanto no cristianismo quanto no judaísmo. E Maomé, ele falou isso. Ele falou, quando ele estava lá em Medina, ele falou que o islamismo, ele é parte, ele, o anjo Gabriel falou com ele que o islamismo ele vai vir para limpar o cristianismo e o judaísmo. Porque o judaísmo e o cristianismo, eles estão certos, só que os homens distorceram. E o islamismo é como se fosse o cristianismo e o judaísmo, só que de uma forma limpa, que não pode ser distorcida. Então ele vai fazer esses 5 pilares. Vamos lá, primeiro pilar, Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta, ponto. Acabou. Porque Alá é a mesma coisa que Deus, Alá é Deus. Alá, se a gente for traduzir, Alá é Deus, em qualquer Deus, tá? Segundo pilar, são 5 orações diárias voltadas para a Meca. Então, se você estiver no Brasil, se você estiver em qualquer parte do mundo, 5 orações viradas para a Meca, aquela pedra preta. Terceiro pilar, promover a caridade aos necessitados, né? Ajudar quem precisa. Quarto pilar, no nono mês do Ramadã, você vai jejuar durante o dia. No nono mês, que é o mês do Deus do Ramadã, do pôr do sol até o entardecer, não pode comer nada. E o quinto pilar, se você puder, se você tiver condição física e financeira, você tem que ir pelo menos uma vez na sua vida a Meca, se você tiver condições. A gente já viu isso, né? Islã significa submissão e muçulmano significa aquele que se submete. A gente já viu isso. Vamos lembrar, muçulmano não é etnia. Muçulmano é aquele que é adepto do Islã. Jihad. Agora vamos falar da Jihad, que é o que a gente confunde aí. Jihad foi naquele momento que Maomé falou que deveria se sacrificar, deveria ter empenho, deveria ter esforço por Deus, que se fosse necessário lutar por Deus para que a ideia de Alá, né, sobressaísse, deveria acontecer, que foi naquele momento que para mim ele tentou tirar o dele, né, de Medina para que ele ficasse vivo. Só que hoje em dia as pessoas elas usam
essa ideia de jihad de uma forma um pouco deturpada, né? Essa forma ela é deturpada. Com a morte de Maomé, o islamismo cresceu, atingindo a Europa, o leste asiático e o norte da África. Então, se a gente for olhar o tamanho do império, olha, pegou aqui a Península Ibérica, a África, cresceu muito, né? Inclusive, ficou de um tamanho gigantesco, né? Se a gente for olhar, o islamismo se eu não me engano, a terceira a maior religião do mundo. Se formou dois grupos, que são os sunitas e os xiitas. Vamos lá. Os sunitas são os que acreditam que a palavra de Maomé deve ser levada pelos seus seguidores, independente de laço de parentesco ou não com o profeta. Já os xiitas, eles acreditavam que apenas os parentes do profeta têm condições de liderar a propagação da fé islâmica. Só que é o seguinte, os xiitas, tá? Os xiitas têm que ser parentes, mas não precisa ter laço de sangue não, tá? Pode ser cunhado, pode ser primo distante, pode ser esses parentes aí. E aí a gente vai ter hoje as brigas entre os sunitas e os xiitas, tá? Todos acreditam que a palavra de Maomé deve ser levada pelos seus seguidores. Só que esses daqui não precisam ter laços de parentesco, esses aqui precisam. Os sunitas, eles são em maior número. Por quê? Porque eles não são parentes do profeta. Os xiitas, então, eles são em menor número. Por quê? Porque eles são da família do profeta. O organograma, né, do Islã, que vai ser o sunismo, o sunismo, isso mesmo, e o xiismo. E a gente vai ter aí as ramificações. Nossa, professora, mas é muita coisa. Então, se existisse isso aí no cristianismo, ia ser muito diferente. Mas então existe, né, pra gente ver que não é muita diferença das duas religiões. Democracia na religião. Quando eles pedem mais democracia na religião, eles estão pedindo que dê mais voz para as pessoas. Eles estão pedindo que pare com essa ideia de que jihad é aquela luta que tem que pegar em arma, que tem que sair para matar. Eles estão pedindo que se organizem, sabe? É esse o momento da Primavera Árabe, onde eles querem que as pessoas elas tenham mais amor um pelo outro, que eles parem com essa ideia de fundamentalismo, que você pega, abre o Corão e acha que o Corão é pegar em arma, é matar o outro, é achar que a palavra do profeta, ela veio para matar o outro, ela veio para ferir o próximo. E não, ele vai falar que o profeta ele veio para organizar o mundo, para trazer amor, para trazer paz. É isso que eles estão pedindo, democracia. E aí é o que eu estava falando no outro slide, né? Os xiitas, eles são a minoria e os sunitas, eles são a maioria. E por mais que a gente pense que os xiitas, eles são mais fundamentalistas, mas quando a gente abre o jornal, às vezes, e vê que teve uma bomba, a gente vê que teve um atentado, geralmente veio do lado sunita, tá? São os sunitas que são mais fundamentalistas, são os sunitas que jogam bombas, são os sunitas geralmente, bom, pelo menos são eles que assumem esses atentados. E vamos falar um pouco então agora da cultura islâmica. Como qualquer cultura, a gente tem que olhar, tá, a cultura islâmica com relativismo. Professor, o que é relativismo? É olhar a cultura do próximo de acordo com a cultura do próximo e não de acordo com a minha. Porque se eu olhar a cultura dele de acordo com a minha, eu vou fazer etnocentrismo. E etnocentrismo não é bom. Então vamos lá. Filosofia na língua árabe significa falsava.
E a filosofia deles foi uma das melhores que teve. Os pensadores islâmicos tiveram acesso às obras gregas, então, lógico que eles vão ter acesso aí às obras de Sócrates, Platão, Aristóteles. E os admiradores de Platão e Aristóteles, esses intelectuais muçulmanos, escreveram tratados filosóficos inspirados no pensamento grego. Muita coisa que a gente tem hoje é por causa dos muçulmanos. Por exemplo, a matéria de álgebra, a introdução do número zero, a troca de números romanos pelos que usamos hoje, são industriais. Das universidades do Oriente Médio eram vistas como as melhores. Os sais e a apresentação de figuras de humanas ou de animais. Então, dessa forma, vai ter sentido as figuras geométricas e elas vão ser flores dentro delas. Essa daqui não tá dando tanto para ter o propósito, né? Essa aqui não atingiu tanto o propósito porque ela tá um pouco. Se a gente for olhar todas, além de ter figuras geográficas, ela tem flor. Enfim. Vamos lá, algumas práticas de mutilação são permitidas em países islâmicos, porque o Corão ele não vai tratar desse assunto. Então, vai depender de cada país, né? A ONU não entra nesses quesitos, porque ela vai falar que isso é de cultura para cultura. E também não vai falar sobre como o homem, a relação marido e mulher, como o homem deve tratar as suas esposas. As mulheres, em alguns países, elas podem usar véu ou não. Isso aí também vai depender de país para país. Aqui a gente tem algumas das mulheres, né, que são do mundo islâmico e que são islâmicas, né, e que são famosas. Então aí depende se ela usa um véu ou não, vai ficar a critério. E vamos responder também mais algumas perguntas, né? Vamos lá. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento a o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo observado por Maomé entre os povos que seguem essas religiões. B. O culto de santos e profetas através de imagens e ídolos. C. O politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é o Alá. D. O princípio de aceitação dos desígnios de Alá em vida e negação de uma vida pós-morte. E. A concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado pelos povos inferiores. Vamos lá. Eu espero, meninos, que vocês tenham marcado o teísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre os povos, seguiam essas religiões. Letra A. Próximo. A Hegira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marca o início do calendário islâmico, corresponde à entrada triunfal de Maomé em Meca em 630, ao casamento de Maomé com uma rica viúva, dona de camelos, a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina, a revelação de Maomé que lhe foi transmitida pelo arcanjo Gabriel, ao grande incêndio da Caaba em Meca 615. Olha, depois dessa aula eu espero muito que vocês tenham marcado a letra C, a fuga de Maomé e seus seguidores para Medina. Meninos, Idade Média Oriental, atividades propostas e, por favor, também façam as atividades aplicadas, tá? Façam essas atividades e assim que a gente voltar para nossas aulas presenciais, a gente tirar as dúvidas na sala de aula.
Ou então também já me mandem as dúvidas pela sala Google ou então pelo WhatsApp, que eu respondo para vocês também, tá? Tenham uma boa semana e até a nossa próxima aula na sala Google. Um abraço.